Galera, estou de volta para mais um boletim diário aqui no canal do VF com as principais informações do Santos nesta quinta-feira. Nesse vídeo eu quero fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre a entrevista coletiva de Fábio Carille, técnico do Santos, logo após a vitória diante do Goiás nesta quarta-feira na Vila Belmiro. Confesso que fiquei um pouco preocupado e também cheguei a uma conclusão a respeito de Fábio Carille e da relação dele com o Santos e sobre a continuidade dele no Santos, pensando até na temporada de 2025. Quero falar também nesse vídeo sobre um rápido contato que eu tive com o presidente Marcelo Teixeira logo após a partida de ontem, logo após a partida de quarta-feira, quando ele deixa o seu camarote na Vila Belmiro em direção ao vestiário do Santos. Confesso que fiquei um pouco intrigado com a reação e com o comportamento do presidente Marcelo Teixeira. Vamos falar também nesse vídeo sobre a coletiva que vai ser realizada nesta sexta-feira pelo presidente Marcelo Teixeira. Será que o presidente Marcelo Teixeira vai anunciar algo surpreendente? Vamos falar sobre isso. Beleza? Tudo isso depois da vinheta. Fique ligado. É isso aí, galera. Já peço para você deixar aquele like, compartilhar o vídeo, ativar o sininho das notificações e, claro, se inscrever no canal. A nossa meta agora é chegarmos a 50 mil inscritos. A última meta, nós já atingimos na semana passada, chegamos a 35 mil inscritos e, por conta disso, vamos sortear 2 camisas oficiais do Santos nesta sexta-feira, como eu prometi. Uma para o pessoal do Clube de Membros e outra para os inscritos em geral. E você, portanto, que não se inscreveu ainda, não perca tempo. Se inscreva no canal e já participe desse sorteio que vamos realizar nesta sexta-feira, na nossa live diária que acontece de segunda a sexta-feira, por volta das 22 horas. Eu digo por volta porque sempre a gente atrasa um pouquinho. Beleza? Vamos direto ao ponto, então. Vamos começar com a entrevista coletiva de Fábio Carille. Eu separei aqui alguns trechos que eu considerei mais importantes e eu quero analisar aqui para vocês. Fiquei surpreso, um pouco decepcionado e cheguei a uma conclusão também. Vamos explicar isso aqui melhor para vocês. Vou colocar aqui a entrevista do Fábio Carille e eu vou começar logo com a resposta que me deixou preocupado. A resposta do Fábio Carille é uma pergunta do colega Ricardo Martins sobre o modelo de jogo dele. Vamos ouvir. Imagino que o alívio deva ser muito grande, né? Porque você vem de 4 derrotas seguidas, é claro que a pressão ela aumenta, a cobrança ela aumenta, né? E muito se questiona por que o Santos só atua de uma maneira, né? Por que o Santos, de repente, não tem uma maneira de jogar com 3 zagueiros, de repente, com 2 meias. O torcedor tem questionado muito isso. Eu gostaria de saber de você. Você não consegue fazer a variação, de repente, porque você não tem peças para fazer essa variação de esquema? Queria que você explicasse um pouquinho por que o Santos atua de uma maneira só. Obrigado. Boa noite, Ricardo. Boa noite. Muito rápido para responder isso. É uma forma de jogar e eu só mudo as características dos jogadores em cada setor. Essa é a minha carreira, sempre foi assim e vai ser assim. Pois é, resposta curta e grossa do Fábio Carille, né? Confesso até que deveria ter questionado mais o Carille sobre isso depois dessa resposta. No calor da entrevista, a gente pensando em várias coisas, né? Essa entrevista aconteceu logo depois do jogo, não demorou muito, e você não tem ali a oportunidade de refletir bastante sobre o conteúdo da entrevista, e por conta disso eu acabei não fazendo a pergunta que eu gostaria de ter feito a ele. Como assim? Como assim esse é o meu modelo de jogo, pronto e acabou? Né? Porque foi o que ele disse, resumindo foi isso, né? Não mudo. Cara, o Carille tem 50 anos. Para a profissão, para a carreira de treinador, é um treinador jovem ainda. Nós temos hoje vários treinadores no mundo, entre os grandes treinadores, que tem ali na faixa de 60, 65, 68, 69 anos, que estão no auge ainda de suas carreiras. Como é que um técnico que tem apenas 50 anos de idade diz para todo mundo ouvir que é assim mesmo e que vai continuar assim? Poxa, nenhuma pessoa, nenhum profissional pode se autolimitar. As pessoas, como tudo na vida, né, não vale só para um profissional, mas como ser humano, a gente tem que ter a consciência de que precisa evoluir a cada dia, aprender coisas novas a cada dia. Como é que um técnico diz que vai ser assim e pronto e acabou? Para sempre, que não vai mudar? Eu acho que falta um pouco ali, não sei se humildade do Carille, teimosia,
ou até mesmo sabedoria para entender que ele, como profissional, ele tem que estar sempre buscando, né, uma evolução. E evolução, no caso dele, significa sempre aprender novos modelos de jogo, sim, sempre aprender novas maneiras de atuar, de montar, escalar a equipe. Então é lamentável e preocupante que o Santos tenha um treinador que acha que já está pronto, que ele é assim e acabou, não tem mais o que evoluir, lamentavelmente. Bom, agora outro momento interessante da coletiva, quando o Carille assume que cometeu um erro grave, né? Ele usa esse adjetivo grave, quando termina o Campeonato Paulista, o Santos vice-campeão, e na preparação para a Série B, ele confessa que deveria ter feito algo de diferente. Vamos ouvir. Boa noite, Carille, aqui, Maurício, Rádio Arena Santista. Gostaria de saber o que vocês têm identificado que tem sido a maior dificuldade do Santos para começar a entender a Série B e conseguir jogar um melhor futebol, que a gente, né, o Santos tem apresentado uma dificuldade, principalmente no primeiro tempo, de entender os adversários e tudo, e acabou culminando aí com 4 derrotas seguidas. O que você acha que está acontecendo? O que seu time ainda, você entende que não está conseguindo identificar para jogar um melhor futebol? Das 4 derrotas, eu vou repetir, a gente analisa, a gente olha, acho que 2 jogos a gente não merecia, tá, das 4, pelo menos um empate, pelo tanto que criou, falando de Botafogo de Ribeirão, uma dessas partidas. Eu tive um erro muito grave, eu sei onde eu errei, eu tenho que reconhecer isso, tá? Isso fica para mim, fica como aprendizado para minha vida. Na virada do Paulista ali eu errei, tá? Mas a gente aprende, não me arrependo, mas a gente aprende com isso. O clube vai entendendo, eu vou entendendo como que para que a gente volte aí ter o trilho, ter a satisfação de ganhar, né, e colocar, ficar sempre na parte de cima ali, que é o nosso objetivo. Antes de comentar essa resposta do Carille, eu vou colocar aqui mais um trecho que complementa o que ele disse. Quando eu falo que eu errei, o erro se passa muito pelo Guilherme também, tá? É um jogador importante para nós desde o começo, que faz a diferença, e um jogador que quando fica fora a gente sente bastante, um jogador que a bola para, que entende, tanto sai pela esquerda como pela direita, né? Fundamental para nós ter ele sempre em campo, um cara concentrado, que participa muito com bola e sem bola, e com certeza a volta dele, a volta de Pedrinho, que também dá profundidade, a volta de Julio vai nos ajudar bastante. Então fica claro aí, né, que ele está, quando ele fala que comete um erro grave, ele está se referindo ao planejamento do elenco do Santos para a Série B. Ele dá a entender que pedia mais contratações, gostaria de complementar o elenco com outros jogadores. O Santos deve ter negado ou não deve ter feito muito esforço para contratar outros jogadores naquele momento em que o Santos já visava a preparação para a Série B, e ele se acomodou, entendeu que dava para ir do jeito que está, com esse elenco. Bom, mas não é verdade que o Santos não contratou. O Santos contratou, o Santos fez contratações, como o do meia Serginho, a contratação absurda do Patrick, que fez com que o clube assumisse investimentos, paga salário de R$400 mil ao Patrick e vai pagar ainda, né, entre direitos econômicos e intermediação, cerca de R$7 milhões, mais de R$7 milhões, valores que serão pagos a partir de janeiro. Então o Santos se comprometeu, aumentou a sua folha salarial, ou seja, o Santos fez investimento errado, óbvio, né? Não deveria ter trazido o Patrick, mas o Santos fez investimento. Então, não dá para dizer que o Carille pediu contratações e o Santos simplesmente não fez nenhuma contratação e achou que ia dar com esse elenco. Não. Eu acho que talvez o Carille devesse dar prioridade a outras posições. Fica claro ali que ele valoriza demais o trabalho e a importância do atacante Guilherme para o time hoje, para o sistema tático, é um homem de confiança, é hoje sim o melhor jogador do Santos, então talvez ele tivesse pedido alguém para ser ali o substituto do Guilherme quando não pudesse contar com ele, como aconteceu agora nesses últimos jogos, né? Isso fez falta ao Santos. Não foi o motivo principal pela queda de rendimento do Santos, ou não deveria ter sido, mas fez falta. E outra coisa que me chamou a atenção logo no começo da resposta anterior, é que ele não assume que o time jogou tão mal, né? Ele fala ali que em dois jogos, especialmente o jogo contra o Botafogo, que o Santos merecia um resultado melhor. Olha, gente, desculpa, papo furado. Um Santos com esse nível de jogadores e esse investimento
mesmo com a falta de jogadores importantes como Guilherme e Furt, que não participaram dessa sequência negativa, né, não como titulares, participaram apenas do último jogo, contra o Operário em Ponta Grossa, quando eles entram no segundo tempo, mesmo assim, não era para o Santos ter sofrido 4 derrotas seguidas. Nada justifica que o Santos, numa competição contra adversários que têm folha de pagamento menor, estrutura menor, e quando eu falo estrutura, eu não estou falando só de campo, de centro de treinamento, eu estou falando de tudo, de torcida, de apoio, de diretoria, tudo. O Santos tem mais, o Santos tem uma estrutura hoje de time grande, porque o Santos é um time grande que está na Série B, está disputando a Série B, mas é um clube de Série A. Portanto, o Santos tem vantagens em relação aos seus 19 adversários nesta Série B e não deveria, por conta da ausência de um jogador ou outro, cair tanto de produção. Então, faltou ao Carille falar que ele errou sim, cometeu um erro grave sim, mas erro na preparação dessa equipe. Erro em não conseguir fazer com que essa equipe, mesmo tendo tempo de sobra para treinar, não conseguisse evoluir, mesmo dentro do modelo de jogo, evoluir dentro de campo, evoluir como equipe, né? Evoluir coletivamente. Porque se o Santos fosse uma equipe hoje melhor treinada, uma equipe que soubesse exatamente o que fazer quando tem a bola e quando não tem a bola, independentemente do adversário, o Santos teria certamente sofrido bem menos com a ausência de jogadores como Guilherme e Furt. Enfim, não concordo também com o Carille. Agora, nesse último trecho da entrevista do Fábio Carille, que eu separei aqui para vocês, é uma pergunta minha, vamos ouvir o que o Carille fala das lições que ele e o Santos aprenderam durante essa sequência de 4 derrotas seguidas. Aprenderam ou deveriam ter aprendido? Vamos ouvir o que o Carille fala. Carille, o que dá para extrair dessa sequência negativa que o Santos teve no campeonato? 4 derrotas seguidas, né? Você deve ter refletido bastante sobre isso, tentar entender o que mudou tanto do Santos, principalmente no Campeonato Paulista, até o início da Série B. Você já sinalizou aí que a ausência do Guilherme por alguns jogos fez diferença. Mas dá para levar uma Série B dependendo de um jogador, assim, de forma tão crucial? O Guilherme é um jogador que está voltando agora, pode se machucar de novo, pode ter algum outro problema. O que o Santos aprendeu nessa sequência de derrotas que passou por agora? Não só o Santos, mas principalmente eu. Tá? O erro se passa por aí. Né? Tinha que ser mais persistente, tinha que insistir mais em algumas coisas e não fiz. Tá? E não fiz. É entender que tem jogo, que daqui um pouquinho, o jogo de Ponta Grossa, por exemplo, que é tão recente, um campo ruim, que não dá condição de jogo, que você tem que jogar a bola para frente, que você precisa de um pivô por mais tempo. E eu tinha o Julio para 30 minutos. Né? Então não adianta a gente criticar o William, criticar isso, são características, e é o William que eu tinha para usar. Essa é a verdade. Era jogo para ele? Não. Mas é o que eu tinha. Planejamento de usar ele e Guilherme lá por 30 minutos, crescemos nesses 30 minutos finais, fizemos a bola chegar, bola na trave, bola que fica no meio das pernas do Juliano, enfim, ficamos lá perto da área do Ponta Grossa e não conseguimos fazer o gol. Então entendeu que a Série B tem hora que não vai dar para jogar, tem hora que é jogo de disputa, de chute para frente, de briga, e não só eu, como o torcedor santista, tem que entender que a Série B é assim, que não vai dar para jogar bonito sempre. Então é isso, nessa última resposta ele praticamente confirma, né, a situação do Guilherme, da falta de um substituto, fala, né, de novo do erro que passa por aí, né, que passa pela não contratação, para mim isso ficou claro, de um jogador para assumir o lugar do Guilherme quando ele não estiver à disposição da equipe, e fala aí, né, que deixa claro que o Santos, é um recado aí, é mais um recado ao torcedor, que o Santos não vai poder sempre jogar bonito, como se já tivesse jogado na Série B, né, que vai ser um Santos de acordo com o adversário, de acordo com o local do jogo, citou o exemplo aí do jogo contra o Operário em Ponta Grossa, do gramado ruim, falou também diretamente que o Santos precisa de um jogador para substituir o Furt também, que é outro jogador que não vai conseguir ter uma sequência, né, até o final do campeonato, é um jogador que vai ficar de fora em outras oportunidades por conta também da condição física, e o Santos carece de um outro jogador com essas características, jogador para fazer o pivô, que ele está falando de bola direta, né, quando for um jogo em que o time não tiver condições de trabalhar mais a bola, vai utilizar muito ligação direta, e aí precisa ter um jogador, né, com as características do Furt, um jogador mais alto para fazer ali, né, o papel de pivô, jogador que ele não teve lá em Ponta Grossa contra o Operário, que foi, na visão dele, um jogo em que o Santos deveria ter jogado de outra forma.
né? O William não era jogador para isso. Ou seja, o Carille fala aí dos problemas do elenco, que precisa de jogadores com outras características. Fala também aí que na próxima janela ele pretende corrigir esses erros junto com a diretoria do Santos. Então, dá aí um recado direto à diretoria também, que precisa contratar e que vai contratar agora nessa janela que abre no dia 10 de julho. De forma geral, analisando com um pouco mais de profundidade, eu digo a vocês que eu não gostei da entrevista, das respostas do Fábio Carille. Claro, alguma coisa a gente concorda, né? Mas na maior parte delas eu não concordei com essa história de que eu tenho um modelo pronto e acabou, vou jogar dessa maneira até o final da minha carreira. Não gostei também de ele dar desculpas, atribuir a falta de um jogador ou outro para essa queda abrupta de rendimento que o Santos teve nos 4 jogos anteriores ao Goiás, nesta sequência de derrota. Então, assim, está claro para mim, chegando aqui, fazendo aqui uma conclusão, está claro para mim que o Carille pode até ficar até o final do ano. Isso vai depender muito de resultados, se ele conseguir aos poucos ir recolocando o Santos na parte de cima da tabela e criar aí uma gordura, uma vantagem dentro do G4, eu acho que ele vai acabar ficando até o final do ano, quando termina o contrato dele, até por questões financeiras, né? O Santos, se quiser demitir o Carille agora, se não chegar a um acordo com o treinador, vai ter que gastar muito dinheiro para pagar multa, enfim, tem a questão financeira que pesa demais hoje para o Santos e tem que pesar mesmo, né? O clube tem que ser responsável também quando toma esse tipo de decisão. Mas pensando já para o futuro, pensando numa Série A em 2025, pensando numa temporada normal em que o Santos vai voltar a disputar as principais competições do calendário, exceto as competições internacionais, eu acho que o Santos precisa pensar sim num outro treinador. Acho que o Santos tem que pensar em um treinador que tem mais a ver com seus anseios, com os anseios da torcida, com um treinador que promova mais a base, que utilize mais a base, um treinador que esteja pensando em evoluir como profissional, pensando em aprender novas filosofias de jogo, um treinador que pense o jogo de forma mais compatível com a história do clube, um time mais preparado para atacar, um time mais ofensivo. Esse é o Santos que todos queremos ver. Não queremos ver um Santos apenas reativo, um Santos que só sabe jogar como coadjuvante, um Santos que não é protagonista. O Santos sempre tem que pensar lá em cima. E eu acho que isso passa pelo seu treinador. O Santos precisa ter um treinador que pense maior. O Santos precisa ter um treinador que tenha um perfil mais adequado à história e aos anseios da sua torcida. Agora eu quero falar para vocês sobre o rápido contato que eu tive com o presidente Marcelo Teixeira logo depois do jogo na Vila Belmiro. Quando ele deixou o seu camarote e seguiu em direção ao vestiário para conversar com os jogadores do Santos e também com o técnico Fábio Carille, ele responde ali rapidamente uma ou duas perguntas do Felipe Camargo, dos colegas Felipe Camargo e também do Ricardo Martins. Eu estava ao lado e segui com o presidente Marcelo Teixeira, desci as escadas ali, um trecho das escadas eu desci ao lado dele, fiz uma pergunta também a ele respondeu rapidamente sobre o jogo, mas eu percebi um presidente muito irritado. Embora o resultado tenha sido excelente para o Santos voltou ao G4, ainda pode sair, claro, na sequência desta 11ª rodada da Série B, tem jogos ainda de Sport, de Mirassol, que podem ultrapassar o Santos. Mesmo assim, eu percebi um presidente muito nervoso. Ou seja, ele não ficou nada satisfeito, não falou sobre isso, mas não ficou nada satisfeito com o desempenho do time. Confesso que percebi ali um presidente muito mais irritado com o desempenho do time do que satisfeito com o resultado. E isso me faz deduzir, é claro, que o Fábio Carille, como outros profissionais do Departamento de Futebol do Santos, como o próprio coordenador Alexandre Galo, não estão seguros ainda que tudo vai depender da sequência de resultados, como eu já disse aqui. Sobre a coletiva que o presidente vai realizar nesta sexta-feira pela manhã lá no CT Pelé, não esperem, não aguardem algum anúncio bombástico, nada disso vai acontecer. Essa coletiva não vai servir para ele anunciar a queda do Carille ou mesmo de outro profissional, do Galo, nada disso, gente.
Esta coletiva, que já estava marcada antes da partida contra o Goiás, esta coletiva vai servir para que o presidente faça mais um balanço da sua gestão, né? Desses quase 6 meses de gestão. Claro que teremos ali a oportunidade de perguntar a ele sobre vários assuntos, como Arena, sobre o trabalho do Carille, sobre o desempenho da equipe, sobre contratações de jogadores, enfim, muitos assuntos a gente vai poder explorar nesta coletiva e eu estarei lá para ajudar os colegas a fazer isso também. Beleza, gente? Para finalizarmos esse vídeo, eu quero dizer a vocês que os jogadores do Santos se reapresentaram na manhã desta quinta-feira lá no CT Pelé. Os jogadores que atuaram contra o Goiás fizeram apenas um trabalho regenerativo, os outros treinaram no campo. O Santos volta a treinar apenas em um período, sempre pela manhã até domingo. No domingo, o time deve, depois do treino, embarcar para Mirassol, onde enfrenta o Mirassol na próxima terça-feira. E esse jogo é mais um jogo de 6 pontos, porque o Mirassol também briga ali pelas primeiras colocações da Série B. O Santos, com essa vitória diante do Goiás, subiu para a 4ª colocação, está no G4, portanto, mas pode ser ultrapassado ainda nesta rodada, porque hoje, né, nesta quinta-feira, temos aí 2 jogos importantes, Vila Nova e Mirassol, Ceará e Sport. Para o Santos continuar em 4º lugar, para o Santos não perder posições, o Mirassol não pode vencer o Vila Nova. O Mirassol que tem aqui na tabela, vamos ver aqui, o Mirassol está hoje na 8ª colocação, tem 17 pontos. Se empatar, o Santos ainda fica à frente no número de vitórias, 6 contra 5. O Mirassol, portanto, não pode vencer a sua partida lá contra o Vila Nova, fora de casa. No outro jogo, o Ceará enfrenta o Sport e o Sport não pode somar pontos. O Sport tem a mesma pontuação do Santos neste momento, o mesmo número de vitórias, mas tem pior saldo de gols, por isso que o Santos está à frente do Sport. Sport que tem 2 jogos a menos do que o Santos. O Ceará, mesmo vencendo, não ficaria à frente do Santos, porque ficaria com uma vitória a menos. Chegaria aos mesmos 18 pontos, mas teria 5 vitórias contra 6 vitórias do Santos. Portanto, resumindo aqui, o Santos tem que torcer para o Mirassol não vencer o Vila Nova fora de casa e também torcer para o Ceará vencer o Sport também fora de casa, né? Jogo fora de casa para o Sport. Beleza, gente? É isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Fiquem ligados, 22 horas estaremos aqui de volta, tá bom? Um grande abraço a todos, valeu, até mais!